Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao SW Conference, que é essa conferência online para a gente trazer diversas discussões, diversos assuntos sobre o mercado corporativo. Eu sou a Priscila Benck, sou arquiteta de formação e fundadora da Qualidade Corporativa e Smart Workplaces, que é essa empresa que está por trás desse evento, né, que organizou todo este evento, que tem como um único propósito, gente, compartilhar conteúdos. Compartilhar de uma forma colaborativa, de uma forma espontânea, com assuntos realmente relevantes para este momento que a gente está vivendo e que está gerando tanto impacto no mercado corporativo. Então, eu, assim como toda a minha equipe, nós somos apaixonados mesmo por esse assunto, esse universo dos ambientes de trabalho, e a gente entendeu que esse seria um momento realmente especial para a gente fazer essa edição em formato de lives, essas transmissões ao vivo, para que a gente possa trazer esses diversos insights de diversos profissionais, para que seja você um empresário, um profissional de RH, facilities, arquiteto, enfim, qualquer pessoa que esteja envolvida no mercado corporativo, que possa trazer todos esses conteúdos, todos esses insights para o seu dia a dia, e a partir disso que você possa tomar novas estratégias, novas decisões para melhorar ainda mais o seu trabalho. Então, sejam todos muito bem-vindos. Esse evento, a SW Conference, é um evento que a gente já vem fazendo há alguns anos, sempre com essa ideia de compartilhar esses conteúdos, mas como eu falei para vocês, esse ano, então, e neste momento, a gente decidiu fazer essa edição especial para que a gente pudesse realmente contribuir aqui para o nosso mercado. Essa edição está sendo feita através de muitas mãos, de muitos braços, inclusive de um super time de curadoras, com quem a gente vai estar reunido no próximo dia 18 de agosto, durante o nosso fórum de discussões. Então, eu quero fazer aqui já um convite para você já fazer um save the date aí no calendário, porque além dessa maratona de lives que a gente está fazendo já desde a semana passada, e vamos continuar até o final dessa semana, na próxima terça-feira, a partir das 19h30, então dia 18, a gente vai reunir todo esse time de curadoras que está construindo junto essa maratona de lives para a gente fazer uma reunião de compatibilização mesmo, e a gente quer dividir com vocês todos os insights que a gente está acompanhando ao longo desta maratona. Então, se você puder estar conosco, tudo isso, gente, é gratuito. Inclusive, se você não se inscreveu, peço a gentileza que você se inscreva no site do swconference.com.br, porque assim a gente vai poder te avisar quando a gente está entrando ao vivo, quais são os assuntos que vão ser abordados, e inclusive, neste fórum, após o nosso fórum, todos os inscritos vão receber um material com todo o resumo dessa maratona de 15 lives aí que a gente está fazendo. Então, já queria fazer esse convite para você já reservar essa data, mas também esteja conosco até o final desta semana, sempre ou às 18, ou às 19h30, ou nos dois horários, a gente sempre vai ter lives aqui para vocês. Então, já vamos entrar direto no conteúdo de hoje, que vai ser conduzido por uma querida parceira, uma super profissional, com muita experiência aí no mercado corporativo, Thaís Trentin. Queria, por gentileza, que você já abrisse seu áudio e seu vídeo para o pessoal te enxergar. Olá, boa noite, Olá, Thaís. boa noite, tudo bem, Pri? Tudo ótimo. Que bom te ter aqui de novo, agora com outro assunto, né, Thaís? Com certeza, uma honra estar aqui no movimento que gera movimento, né? Continuando esse conteúdo que a gente está gerando aí nessas 2 semanas e trazendo mais um assunto tão importante. É isso aí. E, gente, a gente quer muito que seja um assunto interativo, tá? A gente queria muito que vocês também trouxessem os insights de vocês, as perguntas de vocês. Então, é por isso que a gente está fazendo essa transmissão, tanto no YouTube quanto no Instagram. E em seguida eu já estou indo para os bastidores para estar ali acompanhando os comentários. Então, embaixo no YouTube, assim como no Instagram, você pode escrever seus comentários, trazer suas perguntas, aí a gente vai estar acompanhando e vamos daí enviar para a Thaís durante esse talk. Inclusive, uma dica para quem está assistindo pelo Instagram, eu peço a gentileza que vocês virem o celular, porque essa transmissão está acontecendo na horizontal, aí vocês vão conseguir enxergar melhor. Já vou passar a bola para ti, minha amiga, então, para te conduzir esse bate-papo. Desejo aí boa sorte para vocês. Qualquer coisa, eu estou aqui nos bastidores. Muito obrigada. Agradeço o convite mais uma vez, né? Desse evento tão especial para a gente. Vamos lá. Um abraço. Deus. Bom, então eu vou me apresentar aqui melhor, né? A Priscila já colocou meu nome. Eu sou a Thaís Trentin, eu sou arquiteta,
né? Eu sigo à frente da Workplace, arquitetura corporativa aqui em São Paulo, uma empresa dedicada a projetos, né, de ambientes de trabalho. E é com muita satisfação que hoje a gente vai abordar um pilar que é essencial, né, que é o pilar espaço. Então, vamos falar um pouco, né, o nosso tema é o impacto do setor imobiliário na retomada dos escritórios. E aí eu tenho a satisfação de trazer uma super parceira, né, de uma longa jornada já, e ela tem uma posição muito desafiadora, né, porque ela é o elo de ligação entre o proprietário e o usuário. E nesse momento, a gente está querendo trazer uma visão muito mais qualitativa desse tema, uma vez que já tivemos abordagens dentro da SW Conference, dentro dessa maratona de lives, com alguns números. Então, a gente quer, na verdade, trazer o outro lado, né? Abordar essa questão qualitativa e trazer mais o dia a dia, né? Que a gente está capturando junto com essas interações. Então, é com imenso prazer que eu peço para a Rosângela Dauer, que é diretora da Visio Real Estate, abrir o seu áudio e sua câmera. Seja bem-vinda, Rô. Tudo bem? Ótimo. Muito obrigada por essa oportunidade. Bacana, eu estou muito feliz, muito honrada de você ter nos convidado, né, para conversar um pouquinho, contar um pouquinho do que nós estamos vivendo nesse momento agora, e nesse momento de transição, né, porque o comecinho já passou e estamos caminhando para uma transição e quem sabe logo para o final, né, dessa pandemia. E queria super te agradecer esse convite, né, de estar podendo trazer um pouquinho da nossa experiência aí para essa turma maravilhosa. Muito bom, tenho certeza que a gente vai contribuir bastante com esse bate-papo. Acho que a gente vai trazer um outro olhar, uma outra visão. Eu queria que você começasse se apresentando, né, falando um pouco do seu trabalho, para que o pessoal pudesse te conhecer melhor. Bacana. Bom, então, meu nome é Rosângela Dauer, eu sou sócia, fundadora e diretora comercial da Visio. E a Visio, na verdade, nasceu num desafio muito grande. Ela não é só uma empresa, uma consultoria imobiliária. Ela é uma empresa que ela é 100% direcionada aos usuários dos imóveis. Então, assim, nós não representamos proprietários, a gente, na verdade, todo o trabalho é feito para o usuário, mesmo porque para não ter o conflito, né? Então, quando nós estamos num processo, seja lá de mudança, de adaptação, é sempre representando esse usuário, e sempre na ideia de fazer um trabalho sob medida, tá? O trabalho é totalmente customizado, tá? Para que o inquilino tenha essa melhoria na produtividade, maximizando sempre os resultados, tá? A empresa, ela nasceu com esse direcionamento de representar o usuário, nesse viés de nunca representar um proprietário, então a gente tem a dedicação total para o usuário do imóvel, né? Então, essa é a Visio está no mercado há mais de 15 anos, né, nesse desafio, e sempre respaldando. Nós temos, acho que, empresas, parceiros que caminham conosco desde o início da empresa, muito pelo trabalho que foi realizado, né? Então, essa é a nossa empresa. Bacana. E hoje, então, para a gente poder, eu dividi o nosso bate-papo aqui, até para facilitar, em 4 blocos, né? E eu acho que vai ser muito legal, a gente entende, né, que na estrutura das empresas, a gente tem o topo da pirâmide, onde estão as referências, as grandes empresas, mas não é exatamente nesse nicho que a gente quer falar. A gente quer trazer a visão para as pequenas e médias empresas, né, que é realmente esse maior volume. Então, acho que a gente vai abordar mais nesse viés. E aí eu queria começar falando com você sobre edifícios e empresas, né? A gente tem 3 grandes gargalos para o colaborador hoje, né, que é o transporte público, é a recepção dos edifícios e também a questão dos elevadores. O que os edifícios estão fazendo, né, com essa pandemia que a gente está vivenciando? Então, como é que eles se prepararam para poder acolher novamente esses colaboradores nos edifícios? Bacana pergunta. Então, o que a gente tem vivenciado? Todos os edifícios corporativos, sendo edifícios que a gente chama de AAA, ou os edifícios um pouco menores, né, a gente fala de conjuntos, todos estão preocupados.
Então, a gente ainda visita, né, os edifícios, mesmo nessa época agora, eventualmente a gente precisa fazer uma visita ou outra, todos se prepararam. Então, a comunicação, o gel, a recepção, né, que sempre foi um problema, então, tem o distanciamento, o atendimento, a gente percebe que os funcionários foram treinados para poder receber essas pessoas. Os elevadores, elevador sempre é um problema e causa muito receio, né? Então, eles estão limitando o número de pessoas, então você não sobe mais, dependendo do tamanho do elevador, tem um distanciamento dentro do elevador, então tem elevador que só pode subir 2 pessoas, 4 pessoas, eventualmente 6 pessoas, são os maiores elevadores. Então, o que a gente entende? Que cada um tem que fazer a sua parte. Então, o funcionário ele precisa ter essa consciência, uma vez que ele está vindo, mesmo que seja 1 ou 2 vezes por semana, algumas empresas estão retomando, e os funcionários têm estado no escritório de 1 ou 2 vezes por semana, ele precisa ter a consciência, desde um transporte, tentar um horário um pouco mais alternativo, na recepção do prédio, ter essa consciência, esperar um pouco mais, ter um pouco mais de paciência para poder subir, porque tem todo um distanciamento, é um pouco mais demorado, os elevadores também, você não tem mesma velocidade, o fluxo é diferente, mas eu acho que a maior consciência está dentro do escritório. Por quê? Porque tudo bem, você chegou, e aí você tira a máscara, e por mais que você tenha um distanciamento, seu colega está ali, mesmo com a distância de 2 metros, 3 metros, você circula. Então, o que é interessante é ter essa consciência dentro do escritório também, né? Você entender que o máximo que você puder estar com a máscara é sempre interessante, você manter essa distância e ter toda uma higiene, né? Passar álcool, limpar a mesa, fazer um pouco da sua parte também. Mas eu tenho percebido que os prédios se prepararam muito para receber. Bem bacana. Alguns prédios têm administração do condomínio, que são diversos proprietários, outros é proprietário único. E esse, dependendo do tipo do prédio, ele investiu mais. Usou um pouco mais de tecnologia, tentando tirar qualquer tipo de contato, maçaneta. A entrada para o escritório está sendo substituída por um cartão, para você não precisar mais pôr a digital, ou você tocar em algum botão para entrar. Dentro dos banheiros também, o que eles podem fazer para tentar tirar esse contato manual dos objetos está acontecendo. Depende muito do tipo do prédio, né? O investimento não é baixo, mas eu acho que é um investimento que veio para ficar, porque foi uma quebra, né? Isso aconteceu e acho que isso veio para ficar e espero que fique, as pessoas tomarem consciência que daqui para frente tem que ter essa consciência, essa higiene, né? Acho que, de fato, é algo que vai se incorporar, né? Já se incorporou no nosso dia a dia. Sim. Acho que a questão de... Porque, na verdade, veio somar, né? Quando você chega num prédio e você vê, por exemplo, né, uma bomba de álcool gel, um termômetro, você até se sente mais seguro para fazer esse acesso. E você que tem tanto contato com tanto proprietários como algumas empresas também, você vê assim, que faz sentido o segmento para essa retomada? O segmento da empresa tem feito a diferença, né, para pensar essa retomada do uso novamente dos escritórios? Sim, acho que sim. Eu acho que assim, a gente trabalha com todos os segmentos, tá? Então, até um trabalho super rico que hoje você consegue identificar cada segmento e cada receio que cada segmento tem. Então, assim, o segmento tecnologia, ele já vinha implantando um home office, por exemplo. Então, para ele já era algo costumeiro, ele já tinha lá nas suas escalas. A gente ajuda muito até a parte que entra uma arquitetura, essa discussão. Quantos metros quadrados eu preciso? Não sei, depende. Como é que é a sua ocupação? Como é que é a sua cultura? Né? Cada um tem uma cultura. Então, eu vejo que a empresa de tecnologia ela já está mais adaptada, ela está voltando mais rápido, o home office já fazia parte da vida deles. E tem as empresas que não tinham, e tinham muito receio contra o home office. Não quero, não tenho contato, meu time não vai ter sinergia, eu não vou ter desempenho, o time não vai entregar, e não é o que aconteceu, né? Então, teve um grande esforço de todos os colaboradores
para que o home office acontecesse. Então, eu vejo que alguns segmentos fizeram um grande esforço e se surpreenderam, outros já tinham essa metodologia, já existia, e para eles, na verdade, foi um grande baque, porque todo mundo foi para casa de repente, né? Dia para noite, todo mundo em casa, e muitas vezes sem estrutura, mas se adaptou mais. Então, foi um grande desafio. Foi um grande desafio. Com certeza, tem sido ainda, né? Mas é uma das coisas que a gente até conversou um pouquinho antes, sobre essa questão do esforço para manter esse ecossistema funcionando, né? Então, o esforço realmente da ponta, que é o colaborador, para continuar fazendo com que essa empresa tenha aí gás para passar por todo esse período, é um período desafiador mesmo, né? Um período difícil. Ninguém estava preparado para... Só completando o que você falou, eu acho que foi um grande desafio mesmo. Acho que as pessoas fizeram acontecer. Porque no começo você não tinha opção. Você não podia ir trabalhar. E aí, como é que faz? A empresa vai fechar, você vai ficar sem emprego, as pessoas vai parar, tudo vai parar? Não. Então, teve um grande esforço, tanto do colaborador quanto do gestor. Vamos fazer isso dar certo. Né? Então, eu acho que esse esforço fez com que desse certo mesmo e as empresas continuaram. Veio aqui uma pergunta do YouTube que fala assim, ainda há o cartão, né, que você tem que ter uma aproximação, encostar, enfim, não é só por aproximação para rolos elevadores. Como fazer? Você vê que essas administradoras, essas gerenciadoras estão pensando num novo sistema? Eu digo isso até porque meu prédio, onde a Workplace fica, a gente fica num edifício mais antigo, e eles tinham acabado de mudar o sistema para digital, e agora eles estão voltando para um cartão de aproximação. Você entende que esse movimento tá de fato acontecendo? Então, Thaís, é assim, tem alguns itens para você fazer essa mudança que são itens caros. Qual seria o melhor dos mundos? Quando você vai na recepção, que alguns prédios têm, você se identifica, a pessoa dá o de acordo que está te recebendo, e quando você só aproxima o seu cartão na catraca, ele abre a catraca e já direciona para o elevador que você vai. Você só aguarda o elevador e sobe. Dá para fazer isso de uma forma rápida? É complicado, não é simples. E é custoso também. Quanto custa para fazer toda essa adaptação? É um prédio que comporta, um prédio, nem talvez alto padrão, mas é um prédio grande, tem muitos metros quadrados, eu tenho muitas lajes. Faz jus eu fazer toda essa mudança? Sim, faz, porque eu estou mexendo com vidas, mas eu consigo. Então, assim, as empresas, as administradoras dos prédios junto com os proprietários, que são adaptações que, às vezes, o custo disso vem para o proprietário, algumas vezes vem para o inquilino, estão pensando em alternativas que não demorem tanto e que não sejam tão custosas, porque eu consigo receber um crachá de visitante, um crachá que alguém tocou, está higienizado, é melhor dos mundos, não. O papel é melhor, então muitos prédios dão papel com code, e a catraca precisa ler o code. Não é toda tem que trocar o sistema. É barato? Não é barato. Isso seria o melhor dos mundos. Você está com papel, você guarda o papel, abre o elevador e você sobe. Tudo que você tiver que tocar é complicado, mas assim, está tendo um grande esforço para ocorrer essa troca, porque foi o que a gente falou, veio para ficar. Então, não é um investimento pontual que daqui 6 meses, 1 ano, não existirá mais. Não, sim, vai ser para toda a vida. Tá? Então, acho que tem um grande esforço. Os prédios mais modernos já praticamente já nasceram com esse sistema, e os prédios intermediários estão buscando isso. Bacana. Acho que um ponto interessante, a gente até vai abordar isso um pouco mais no nosso último tópico, que é falar um pouco sobre futuro, mas acho que seria interessante a gente já trazer esse ponto aqui. Uma vez pensando, né, nesse colaborador e pensando que, de repente, a gente pode começar a pensar numa pulverização do espaço desses escritórios, né, que talvez isso seja um caminho. Como é que a gente conseguiria quantificar, né? Você até comentou que você tem um processo de geoprocessamento, justamente para a gente poder mensurar isso e trazer isso para projeto, né? Para que a gente possa fazer a tomada de decisão com o cliente, né?
Então, é um tema complexo, que é um tema que está super em pauta agora os nossos clientes, né? Para que lado a gente vai? E nós vamos fazer da vida? Eu estou com 50% do meu escritório home office, eu estou com quase todo mundo, as pessoas estão vindo uma vez por semana, algumas empresas testaram home office, voltaram atrás e pediram para voltar para o escritório e viram que funciona o home office, o pessoal voltou para casa. Ele fica olhando aquele espaço ocioso. Eu devolvo? Eu continuo? Porque quando as pessoas começarem a voltar, eu vou ter um distanciamento, então aquela relação que a gente usava na média de cada 7 metros com uma pessoa, eu preciso ter isso agora? Não. Mas eu quero reduzir custo. Por que eu estou com o escritório tão ocioso, o escritório tão grande? O que eu faço? Porque simplesmente devolver ou devolver para parcial não é tão simples assim. Eu tenho um contrato que está vigente, esse contrato tem multa. Quando eu devolvo, eu preciso voltar à condição original, a não ser que o proprietário concorde em receber o imóvel do jeito que está e aproveitando o layout. Ele é complexo. E talvez isso, a empresa, na verdade, eu acho que não volta a ser como era. Acho que talvez depois de uma vacina as coisas caminhem para voltar um pouco mais, mas talvez o que era, não mais. Então, a grande pergunta que a gente talvez não consegue responder, mas a gente consegue ajudar. Que quais seriam as variáveis que daria para a gente analisar? Eu preciso voltar todo mundo para o mesmo endereço? Então, assim, a gente tem algumas ferramentas muito interessantes que a gente desenvolveu ao longo dessa jornada nossa, que é um dos nossos grandes diferenciais, que a gente faz muito estudo para todo tipo de consultoria que a gente faz de ocupação. E uma delas é o geoprocessamento. A gente consegue geoprocessar qualquer tipo de caminho, endereço, e mensurar. Então, talvez uma empresa que tenha uma parte de um back-office muito grande, que esteja todo alocado numa região, que é do outro lado do meu escritório. Será que seria uma solução, talvez, montar um núcleo, onde essas pessoas estariam mais próximas da casa delas, e não tão distante, porque o escritório é distante? Não sei. A análise ela é muito válida agora. É o momento de analisar, é esse momento agora. E se a gente parar para pensar que a gente tem aí, pelo menos até o final do ano, até quando chegar uma vacina, para entender para que lado a gente vai, por que não a gente fazer? Nós precisamos fazer essa lição de casa agora. E entender, será que eu vou descentralizar? Será que esse escritório vai ser muito mais um ponto de encontro e eu possa fazer essa mudança para que daqui 2 anos eu talvez volte a receber mais os colaboradores na workstation, na estação de trabalho, e tenha menos área colaborativa? Eu não sei, a gente está aqui para poder ajudar a entender esse layout, que precisa ser um layout flexível, que a gente possa adaptar para receber os colaboradores, e depois a gente partir para um outro modelo que talvez mude daqui 2 anos. Então, assim, tem algumas variáveis muito interessantes. Eu tenho um escritório muito grande, será que eu posso dividir parcial? Porque a laje permite que tem diversas matrículas. E aí eu falo para o meu proprietário, me ajuda, colabora comigo, eu não vou devolver 100%, eu devolvo uma parte, você continua comigo tendo receita, pagando a locação, condomínio, IPTU, e aí eventualmente você aluga esse outro pedaço para uma outra empresa. Eu acho que tudo isso são pontos que a gente precisa analisar para entender como é que essa empresa vai continuar saudável pós-pandemia. Né? Então, acho que sim, acho que são ideias que a gente precisa levantar esses questionamentos e tentar entender e pôr em prática. Com certeza, eu acho que isso é um ponto fundamental para a gente realmente fomentar essas reflexões. Né? Acho que tanto para o empresário, que de repente não está enxergando um caminho, né, que ele possa tomar, quanto até mesmo para que o proprietário possa estar, o proprietário do espaço possa estar flexibilizando também, ajudando a chegar numa solução um pouco mais criativa e que, de fato, mantenha a empresa saudável, né? Porque talvez não é só lá na frente, né? Acho que talvez nesse momento as empresas têm muitas que já estão passando por algumas dificuldades. E aí, então, a gente entra agora para falar nessa visão do proprietário investidor, né? Que é o que você até comentou. Tem alguns prédios que são de um único proprietário, tem alguns prédios que são de múltiplos, né? Tem uma diversidade de proprietários. Então, conta um pouquinho para a gente, né? Como é que tem sido a visão nesses 2 cenários do que a gente está vivendo. Bacana.
Assim, eu acho que 100% dos proprietários estão entendendo o problema, tá? E cada um está tentando equacionar de uma forma que seja razoável para as duas partes. Então, assim, eu tenho proprietários, são grandes proprietários, donos de muitos imóveis com carteiras grandes, são fundos, enfim, são proprietários que a gente chama de proprietários mais profissionais, que eles vivem desta receita. Alguns têm capital aberto na bolsa, outros não. E assim, eles precisam performar. E para eles, talvez, eles tenham um pouco mais de dificuldade em flexibilizar, porque eles precisam trazer resultado para esse fundo. Mas também tem a grande questão, ficar com o imóvel vazio é pior, né? Então, eles estão dando algumas alternativas, alguns conseguem dar algum desconto por algum período, outros conseguem dar como se fosse um desconto, mas depois você compensaria lá na frente para poder ajudar a empresa. Cada caso é analisado de forma individual, depende muito do segmento. Então, o segmento de entretenimento, de turismo, foi muito abalado na crise. Não consegue pagar. Então, ele está lá batalhando para não fechar as portas e vai precisar de... Tem outros que não foram tão abalados. Então, assim, cada caso é um caso. O proprietário que talvez não seja um fundo, ele talvez consiga flexibilizar um pouco mais para não perder esse inquilino. Tem muito da parceria, né? Se você for durante o contrato inteiro, não vai deixar você a ver navios agora, entendeu? Então, a gente tem encontrado muito acolhimento. Aí a gente, na verdade, circula entre os proprietários de todos os tipos. E eu tenho visto que todo mundo tem sido muito receptivo, cada um com as suas limitações. Uma dos pontos que a Priscila sempre traz aqui, né, na qualidade corporativa é a empatia. Então, acho que esse realmente é o momento que está todo mundo exercendo, né, a empatia de entender um pouco o que está acontecendo com o outro também, e flexibilizar nesse sentido para que a gente consiga passar juntos, né, por esse momento. Sem dúvida. A parceria ela é bem importante agora. E aí, a gente entrando já num outro bloco, seria a questão do indivíduo, né? Então, a gente entende aí que as pessoas já estão em um sistema que até você trouxe a questão do ponto do home office, né? O home office não é exatamente o que a gente vive é um distanciamento social, é um confinamento, né? E aí a gente entende, vê já alguma movimentação desses colaboradores quererem sair das suas casas, né? Quererem voltar para os escritórios para poder, enfim, ter um outro espaço de trabalho e retomar um pouco da sua rotina também, que foi abalada drasticamente, né? De uma hora para outra fomos colocados em casa e, de fato, muitas das empresas não tinham esse preparo, né? Então, as pessoas que fazem, né, que fizeram esse home office dar certo por esforço, como você mesmo colocou, que acho que isso é um ponto muito importante, e elas querem seguir produtivas, né? Elas se mantêm produtivas nessa pandemia. E aí a gente chegou a um ponto assim sobre a questão da adaptação das residências, né? A gente não, as empresas têm questionado muito essa parte da adaptação tecnológica, que acho que é muito mais essa questão de rede, né? Que a gente até comentou um pouco mais cedo. Você tem tido esse relato das empresas sobre essa vontade dos profissionais voltarem, até porque talvez não estejam tão adaptados assim home office, principalmente nesse ponto de tecnologia nas suas residências? A gente tem conversado bastante com alguns gestores das empresas, e assim, foi a maior loucura que a gente viveu, né? Imagina, do dia para a noite foi todo mundo para casa, muitas empresas sem infra nenhuma, né? E não é só a tecnologia, a internet, o link, você ter espaço físico. E de repente todo mundo voltou para casa, né? Seu marido, os seus filhos, muita gente os pais moram juntos, você não tem só o casal na casa, você tem muitas pessoas. E aí você tem o espaço físico, você tem a comodidade, porque assim, no escritório está lá todo mundo focado, todo mundo se contendo para conversar, você tem os espaços que você pode fazer uma reunião em casa. Então, assim, foi a maior loucura. E aí, no começo, a gente sentiu que, no relato dos nossos clientes, que os funcionários ficaram muito divididos, né? Uns gostaram muito, porque aí você não tem o trânsito, não tem o desconforto de você perder muito tempo no trânsito, a distância, a
da gastronomia. Puxa, comer em casa é gostoso, né? Aquela comidinha que está se organizando, você está fazendo, alguém está fazendo. Teve toda uma qualidade de vida que foi resgatada, né? E tem outros que no começo, ok, chegou um determinado momento, eles não aguentavam mais ficar, porque não tinha estrutura para você estar em casa, porque assim, as pessoas falam ao mesmo tempo, a internet cai, tem a criança assistindo aula, muitas pessoas também moram sozinhas, se sentiam muito solitárias, porque assim, a troca, você estar junto com os seus companheiros de trabalho, também não é muito produtivo, você está trocando ideias, você está junto, é um ambiente que saiu foi embora de casa, saiu, está lá com todo mundo. Isso também foi um baque. Então, eu acho que no começo muita gente gostou, se esforçou, e muita gente pediu para voltar. Mesmo aqui no nosso escritório, né, a gente colocou um protocolo e algumas pessoas pediram, a gente quer voltar, nem que seja parcial. Muito complicado trabalhar em casa. Então, o que a gente fez? A gente tentou entender, dar comodidade, mandar a cadeira, porque a cadeira é super importante. No escritório você tem uma cadeira com ergonomia, em casa você não tem. A mesa, fazer orientação, né? Você até nos ajudou a fazer um protocolo, dar todas as orientações, ajudar esse ser humano a ter uma melhor qualidade dentro de casa para trabalhar, né? Trazer o ambiente corporativo para dentro de casa, né? E fazer ele refletir o que ele poderia tirar de vantagem disso. Essa pausa que a gente estava precisando, ela aconteceu. Então, a gente tentou construir isso para abaixar um pouquinho a bola daqueles que estavam muito ansiosos querendo voltar, mostrando que você pode ter um pouco mais de qualidade, estar perto da sua família, dos seus filhos, que aquilo você perdeu. Porque a gente não tinha outra solução, isso tinha que acontecer. Até a gente entender que ia voltar paulatinamente. E aí, a hora que vier uma vacina, isso vai aumentando, né? Então, a gente tem vivenciado esse relato com alguns clientes nossos, com o pessoal da área de RH, né, que é quem está mais em contato com esse indivíduo, com esse ser humano, tendo esse mesmo tipo de relato. Pessoas que estão super felizes, algumas pessoas que não moravam em São Paulo, foram embora para a cidade natal, às vezes moram na praia, lá para Florianópolis, super legal, querem voltar. E essas estão entregando muito, elas estão fazendo acontecer. Depende muito do esforço do ser humano. A empresa faz a parte dela, entrega a tecnologia, cria uma rotina diferente, muda um pouco a sua cultura, tem um esforço, e aquele funcionário, aquele colaborador está se esforçando muito. Tem aquele que se sente muito solitário. Então, o papel nosso do gestor, e eu percebo isso nas empresas, é tentar equacionar o que está incomodando cada um. Você tem que enxergar o indivíduo de forma individual, não tem jeito. Não adianta você fazer em blocos, né? Não, esse aqui é operacional, back-office fica assim, o comercial tem que voltar, você tem que entender um pouco o indivíduo, porque ninguém pediu para isso acontecer, mas ele aconteceu. Então, vamos tentar fazer com que isso seja de uma forma melhor para todo mundo e que a gente possa seguir a vida, porque tirando toda essa parte, abalou a parte financeira das empresas, né? Então, assim, tivemos que equacionar, e eu percebi, assim, que teve muita coisa legal, e foi equacionado e as empresas estão andando. Muito bom, é realmente importante saber que nesse momento, de maneira geral, nós, né, seres humanos, estamos sendo ouvidos, né, porque por muitas vezes a liderança, enfim, não tinha essa prática, né? O RH lutava sozinho às vezes, e agora a gente percebe que não, que as empresas, elas realmente estão mais sensíveis a ouvir e entender para criar esse equilíbrio, né? Para balancear isso e entender se um grupo quer voltar, então que seja com mais segurança, né? Que sejam com todos os protocolos necessários, mas se também tem aquele que está produzindo, que está entregando muito, que ele permaneça aí na sua opção do home office, né? Antes da gente entrar aqui num outro tema, a gente recebeu aqui uma pergunta pelo YouTube. Como você entende que esse movimento impactará no setor imobiliário dos demais setores de serviços, visto que muitos se estabeleceram em função do crescimento das lajes corporativas? É um grande desafio. Vou te falar que de todas as nossas reuniões aqui do escritório, porque a Viso é muito focada no segmento corporativo, né? Eu acho assim,
vai ter uma adaptação, acho que tem muita empresa entregando área, já está entregando, algumas estão segurando, não sabem o que vai acontecer no próximo ano, vai impactar sim, e eu acho que a gente vai precisar, principalmente proprietário, ter muita criatividade, né? Até a gente discutiu um pouquinho, a gente estava conversando outro dia, será que os prédios eles vão mudar? Será que eles talvez vão entregar mais áreas colaborativas para que as empresas possam usufruir disso? E por que não? Então, eu acho que os proprietários, principalmente os proprietários que são donos de imóveis, do prédio inteiro, ele precisa sair na frente enxergando isso. Acho que quem enxergar isso antes vai ter um sucesso melhor. É muito complicado, né? Você é dono de um prédio inteiro, o prédio começa a ficar vago, não tem performance, e aí? Então, assim, é uma nova realidade. Ela veio para ficar. Acho que a gente não volta mais atrás. Eu acho que depois de uma vacina, depois de um certo tempo, as pessoas tiverem segurança que deu certo, para você entender se vai dar certo, as pessoas vão voltar devagar, mas eu não acho que é 100%. Eu até acho que um pouco mais nos países latinos, né, principalmente no Brasil, as pessoas gostam do contato. Acho que a geração nova, os milênios, um pouco menos, talvez, estão mais acostumados, né? Então, eu acho que vai ter um impacto grande, sim, no mercado imobiliário e a gente vai ter que se reinventar. E o proprietário talvez vai ter que criar um modelo novo, talvez tendo áreas colaborativas, onde as empresas possam, talvez, trazer isso para dentro do condomínio, ela paga pontual para usar mais salas de reuniões, horas de descompressão que estarão no prédio, e ela efetivamente tem um espaço menor para o colaborador, que deve vir para rotacionar essa workstation dele. Acho que ninguém mais vai ter, essa é minha mesa e acabou, com o porta-retrato. Acho que isso já era uma tendência, já não estava mais acontecendo, né? A pessoa, na verdade, ela acaba se agrupando com o seu time, porque você tem sinergia, mas você pode mudar de lugar de trabalho. Outra coisa legal também, os terraços e as áreas descobertas, elas estão cada vez mais valiosas, as empresas procuram para ter essa descompressão, porque as pessoas querem eventualmente levar um laptop lá para fora, trabalhar lá fora, e chama lá o companheiro para trocar uma ideia, para ter... Então, isso já estava mudando, eu acho que veio agora para ficar. Então, a gente vai ter que ter uma reinvenção. Acho que o proprietário do prédio vai precisar se reinventar, porque eu acho que vai ter um choque aí nos prédios. Eu também imagino, eu também compartilho do que... Você tem sentido isso também com seus clientes? Bastante. Acho que, primeiro, a gente tem conversado muito sobre essa questão que você conversou, né? Falou do latino. O latino, a gente precisa de gente, a gente precisa do contato, do humano. Então, a gente identifica muito que o escritório vai passar a ser o ponto de encontro, né? Claro, depois de uma cura, de uma vacina, mas ele já não vai precisar ter uma área muito grande, porque você vai ter esse modelo híbrido, né? Parte vai estar em teletrabalho, parte vai estar, né, no headquarter ali. Então, eu acho que a gente pode diminuir a área, mas ressignificar essas áreas. Trabalhar de uma forma melhor. A gente imagina que salas de reunião não vão fazer mais sentido você ter salas para conselho, para 12, 15, 20 pessoas, sendo que as plataformas digitais, como essa que a gente está fazendo aqui, a nossa live, elas já se consolidaram. Então, fica muito mais fácil, você não tem o custo de deslocamento, você não tem o tempo do deslocamento. Então, acho que são coisas que já foram imputadas, né, dentro do projeto. E até aqui veio uma nova pergunta, que eu acho que se encaixa um pouco nisso, e depois a gente volta a falar sobre essa ressignificação das áreas, que eu acho que é bem importante. Esse tempo ocioso que muitos não decidiram, né? Muitas das empresas, conforme até vem seguindo o protocolo do próprio governo de São Paulo, né? Que no caso a gente está aqui em São Paulo, e a gente percebe isso no Brasil todo, que é sempre postergar a data da quarentena. Então, esse tempo ocioso que as empresas não voltaram ainda para os seus escritórios poderia ser utilizado por um tempo de qualidade em projeto e reforma para receber melhor esses colaboradores no retorno? Isso não valorizaria ainda mais o imóvel? O que você pensa sobre esse momento? Assim, eu acho que sim. Eu acho que é um momento de reflexão. Eu acho que é um período que, se ele tiver uma oportunidade de fazer algum movimento,
ou talvez uma readequação do layout, uma obra, acho que agora é o momento, né? Porque às vezes você não consegue fazer a obra tão desejada que sempre o escritório está almejando, porque nunca tem tempo, porque não pode parar, porque as pessoas não podem parar, um final de semana não é suficiente. Por que não fazer isso agora? Muito porque não tem resposta. Se eu fizer, eu estou dando o passo correto? Eu não sei. Ela tem que, na verdade, trazer isso, internalizar esse tipo de assunto para dentro da empresa para os gestores entender o que a gente pode mudar, o que culturalmente a gente podia mudar. Como é que a gente quebra, como é que a gente faz essa ruptura? Vamos mudar, vamos aproveitar esse divisor de águas que a gente viveu e quando os colaboradores voltarem, vamos voltar uma cultura nova, vamos aproveitar isso para dar um up para a empresa, uma vez que a gente teve um teste grande, né, gente? A gente parou praticamente em março, no mês 3, a gente está no mês 8. Até o final do ano, com certeza. Isso até o começo do ano também. Então, é o momento, eu acho que sim. Eu acho que as empresas não tiveram tantos momentos ociosos, né? Porque está todo mundo trabalhando. O começo foi muito difícil, perdeu muito tempo para adequar, né? Para você também se disciplinar, ter uma rotina. Você entra no computador. As empresas darem certo e terem produtividade, no começo foi uma transição, não foi fácil. As pessoas estavam descobrindo. Então, eu acho que é o momento, acho que as empresas deveriam parar e pensar, procurar profissionais como a nossa empresa e a Workplace também, que faz toda essa parte não só da parte de arquitetura, mas a parte conceitual, e procurar para juntos a quatro mãos a gente poder buscar essa resposta de forma também gradual. Você não precisa fazer da noite para o dia, entender se eu devolvo, se eu mudo, se eu não vou para um escritório novo, com um novo conceito, não aproveitar talvez uma oportunidade, ter um entendimento do geoprocessamento, onde é o melhor local, se tem impacto, por que não enxergar isso agora? Né? Então, se é o momento, eu acho que é um super momento agora para as empresas pararem, fazendo essa reflexão. Aí a gente está aqui para ajudar. Então, acho que é um momento muito interessante. A pergunta foi bem bacana. A gente já vai aqui se encaminhando para os minutos finais aqui da nossa live, mas eu acho que ficam dois grandes insights, né? Porque, assim, um outro tema que você já até abordou, que a gente falaria sobre o que seria o futuro desses edifícios, né? E, na verdade, quando a gente para pensar, o futuro já chegou, né? Assim, a gente falava, era tudo tão muito distante. O home office, quando for implantado? Então, já foi implantado, as coisas já estão acontecendo, né? Então, esse futuro, a gente já está vivenciando esse futuro. Então, acho que um grande insight que a gente sai daqui, e aí acho que, claro, é uma abordagem que a gente usa muito aqui para São Paulo, mas que outros profissionais que estão nos assistindo também podem estar abordando nas suas regiões, é ressignificar esses espaços sociais, esses espaços colaborativos, né, de convivência dos edifícios, né? Acho que, de repente, buscar esse caminho, né, com gerenciadoras, com proprietários, para realmente desenvolver um projeto que possa incrementar, né, e fazer sentido para esse novo momento, porque é o que você realmente comentou. Acho que a empresa, de repente, ela pode ter uma redução de área em função de compartilhar áreas, que são áreas que normalmente elas possam estar alocadas no térreo, então a gente vai até trabalhar, né? Ontem até o Lula da Super Limão, na live dele, trouxe muito os drives da arquitetura, que às vezes a gente deixa de lado, né? Que é trabalhar a ventilação, a iluminação natural, né? Os elementos naturais que geralmente estão concentrados no térreo desses edifícios. Então, trazer esses convívios, né? Assim, fomentar esse uso. Por que não você fazer uma reunião debaixo de um ombrelone? Por que não você, de repente, ter um call, alguma coisa assim, nessas áreas? Eu acho que esse é um grande insight que a gente traz aqui, para que, de fato, a gente possa estar aplicando, né, na nossa demanda, mas que as outras pessoas também possam
sair daqui com essa vontade de estar realmente desenvolvendo esse tipo de projeto nas suas localidades. E temos aqui mais... Eu acho bem interessante isso, Thaís. Eu acho que vai acontecer. Tá? Eu acho que esse baque que o mercado imobiliário corporativo levou, ele vai caminhar para que mais os grandes prédios, o proprietário único, ele tem autonomia de mexer no prédio, né? Possa pensar, refletir em novos modelos, tá? Eu acho que isso é uma tendência, vai acontecer. No mercado residencial, a gente já está vivenciando produtos muito diferenciados, apartamentos cada vez menores, com áreas de apoio dentro do prédio e que traz o conforto para esse morador. Por que não no prédio? Mas sempre a gente tem que pensar se o proprietário precisa ter receita. Então, ele não pode disponibilizar, sei lá, de um prédio de 20 andares, ele tira 2 andares que ele podia alugar para uma empresa e fazer uma área colaborativa, uma área de apoio. Pode sim. Saber como é que ele consegue precificar isso para ele ter retorno, porque assim ele vive disso, ele precisa desse retorno. A gente precisa pensar também nesse âmbito, né? Então, mas se ele conseguir coacionar, eventualmente traz concursos de condomínio, meu condomínio é maior, mas ele é menor do que se eu tivesse toda essa área dentro do meu escritório, que talvez eu pagaria isso pontual, um valor simbólico só para estar usando, seguir uma agenda, por que não? Então, eu acho que sim, vai mudar, vão vir novas ideias, e a gente deve ter um mercado corporativo, eu acredito, não tão rápido, mas mais inovador. Que bom, é uma forma da gente aquecer, né, o nosso mercado, né, trazendo, de fato, desenvolvimento. E eu acho que faz todo sentido para tudo isso que a gente vem discutindo, né, para esse novo momento, esse novo olhar de como será o ambiente de trabalho, né, que talvez ele tenha muito mais a característica da casa, que é o que a gente está vivenciando nesse momento, traga esse aconchego, esse acolhimento dentro dessas novas áreas. E que, de repente, você vai estar ressignificando um prédio mais antigo, ou, de repente, até um mais novo, mas que você vai revitalizar o uso, né, desse empreendimento. Acho que isso é uma coisa bacana. Não, sem dúvida, o prédio antigo, assim, tem prédios antigos que são super localizados, a laje tem um formato muito legal. Quando você faz um teste fit, um estudo, ele responde super bem. E aí você precisa enaltecer o que ele tem de bom. Às vezes tem alguns terraços, algumas coisas super legais, a luminosidade dele é bacana. Eu acho que vai, nesse momento, ele vem para ficar de uma vez, entendeu? Acho que sim. Não é só o prédio de alto padrão, acho que os prédios mais antigos são fantásticos. Nós, arquitetos, agradecemos, né? Porque realmente é um super potencial para desenvolver projeto. E realmente a gente se realiza quando a gente pode fazer algo diferenciado. Que nossa, sem dúvida, vocês conseguem pintar e bordar, né? Com certeza, é muito bacana. Bom, vamos aqui para mais uma pergunta. As pessoas retomando os hábitos e as empresas retomando seus resultados, vocês acreditam que os colaboradores produzirão em home com a mesma performance como se elas estivessem em seus espaços corporativos? Eu acho que sim, eu acho que elas sempre vão ser muito cobradas para entregar e para ter performance, né? O mundo vai ser cada vez mais competitivo. Então, agora também foi uma forma de você avaliar o seu colaborador, né? Porque você conseguiu extrair dele um potencial que você às vezes não enxergava, né? Ele lutou muito para entregar e mesmo dentro de casa, com todos os seus problemas, e muitos tiveram mais problemas do que não tiveram. Né? Todo mundo que tem uma casa grande, um espaço bacana, conforto. Então, assim, vai muito do gestor saber lidar com essa situação. Né? Voltou, não, eu quero voltar para o escritório todo dia. Acho que ninguém vai querer voltar todo dia. Você tem um pouco desse prazer de você não pegar trânsito naquele dia, ter um pouco mais de conforto, trabalhar mais confortável. Ele é legal, você pode montar um dia que você vai fazer um esporte, você vai ter mais tempo, você não vai estar no trânsito. Então, assim, o gestor é a alma do negócio. Ele vai precisar saber conduzir o seu time. Então, a empresa não pode perder o olhar no colaborador. Tá? Esse foi um ano de muito aprendizado. E quem não conseguiu extrair esse aprendizado vai ser uma pena. A empresa precisa estar o tempo inteiro olhando.
aproveitar esse momento, entender o perfil do funcionário, entender o que a empresa quer, como será depois. Então, gestor é a chave. Eu acho que vai depender muito da empresa manter isso, né? Manter com que ele tenha essa vontade de estar entregando, bacana, vamos lá, todo mundo junto. Eu acho que sim. Estimular o engajamento, né? E o pertencimento realmente ele continue produtivo. Anywhere office, né? Não necessariamente nas suas instalações. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Muito bom. E temos mais uma pergunta. Antes da pandemia, qual era o tempo médio de retorno de investimentos em retrofits prediais? E agora, qual a perspectiva? Depende do tipo de retrofit, né? Depende do tipo de retrofit. Por exemplo, tem retrofit que eu vou trocar toda a fachada, colocar uma pele de vidro nova, eu vou trocar todos os sistemas, as instalações hidráulicas, eu vou mudar o sistema de ar-condicionado, eu vou transformar tudo em selfie. Depende muito. Então, assim, como é que eu amortizo isso? Depende de quanto eu investir. Então, eu posso amortizar em 5 anos, eu posso fazer uma projeção de 10 anos, eu consigo trazer isso para agregar o meu valor de locação, ou vai ser um atrativo para eu ser mais competitivo? Então, assim, é muito relativo, né? Tem prédio que você tem limite para retrofit. Eu tenho um problema com o pé direito do prédio, o que eu faço? Vou tirar o forro, vou deixar aparente, é legal? Super legal. Super despojado. Um monte de empresa está fazendo, mas tem empresa que não gosta. Tem empresa que se sente incomodada, você vivencia mais isso do que a gente. Barulho, uma empresa mais conservadora. Eu posso não ter o piso elevado? Talvez sim. A tecnologia está te proporcionando isso, mas eu tenho que ter uma redundância, então tem que ter o piso, mas tem que ter tudo na nuvem também, ok. Acho que a tecnologia está ajudando muito os prédios antigos a se tornarem mais atualizados, né? Porque se tinha alguns problemas antes que não tinha solução, você não equacionava o problema, entendeu? Mas eu acho que, assim, o retrofit também é bem a bola da vez. Você tem prédios maravilhosos, com lajes muito boas, fantástica, tem que ser retrofitado. E o imóvel fica um super imóvel, porque ninguém vai tirar dele, que é a localização e o shape dele, a laje. Então, assim, um retrofit bem pensado, vendo as alternativas que são possíveis para ter efetivamente a melhora do uso, não, porque tem muito retrofit que não te ajuda em quase nada, né, para poder você entregar para que a empresa tenha uma boa performance dentro, porque a gente que mexe muito com número, a gente faz análises financeiras muito detalhadas, e a gente entende essa performance do prédio, isso impacta muito na nossa análise financeira, né? Então, acho que o retrofit é uma tendência grande que ela veio para ficar e está caminhando bastante, tem muita procura por empresas profissionais e proprietários que queiram comprar imóveis antigos para retrofitar. Muito bacana isso, porque realmente acho que um retrofit bem feito, como você comentou, acho que extrai o potencial que aquela edificação de fato ela pode ser. Por muitas vezes no projeto inicial isso pode não ter acontecido. Né? Sem dúvida. É a oportunidade de atualizar e realmente entregar um espaço melhor, uma localização privilegiada, que é o que muitos buscam. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, acho que nós respondemos aqui as perguntas que recebemos. Respondemos todas. Acho que sim. Assim, você quer deixar suas considerações finais aqui sobre esse nosso bate-papo, para a gente poder fechar? Super te agradecer, né, esse espaço que você abriu para a Visio, né, eu representando aqui, falando um pouquinho, foi muito legal. Eu acho que foi um ano de aprendizado em tudo, na vida pessoal e na profissional, um ano com grandes desafios, tá, para todo mundo. Entender o seu colaborador, entender a necessidade dele foi também um negócio muito bacana. Você poder escutar, você poder entender como é que eu consigo fazer com que ele produza mais, quais as dificuldades que ele enfrenta, porque antes, na verdade, a empresa, o gestor não se importava. Não tinha muito tempo para parar e ouvir, agora foi necessário isso, né?
De que forma vai caminhar? Eu acho que a gente não tem resposta. A resposta ela vai ser construída junto. Quero deixar todo o know-how aqui da Viso. A gente, na verdade, se auto-intitula uma empresa de engenharia imobiliária. Por quê? Porque a gente entende o processo do começo ao fim. Desde uma análise financeira muito detalhada, feita sob medida. A empresa vai direcionar o que ela quer enxergar, o tipo de resultado que ela quer enxergar. Entender a parte qualitativa, a gente trabalha muito também no qualitativo, análise técnica. Então, esse é o grande diferencial. A gente fala, suportamos e apoiamos o inquilino, é para poder dar esse respaldo para ele tomar uma decisão certeira. Então, assim, não é a empresa de consultoria que vai trazer opção de imóvel, nunca. A gente vai estudar a 4 mãos, ter todo esse entendimento, esse engajamento de A a Z, incluindo o núcleo de arquitetura também, o núcleo de engenharia, a parte técnica, porque isso faz parte do nosso trabalho do começo ao fim. Então, eu acho que, assim, temos ainda um grande desafio pela frente, perguntas a serem respondidas, e por que não fazer essa análise, ter esse entendimento, eu preciso reduzir custo, de que forma eu faço, de uma forma bem planejada, de uma forma mais inteligente. Então, o time está aqui para isso, para apoiar, para ajudar, e sempre com viés de tentar ter esse entendimento, que é melhor para cada empresa. Cada empresa ela tem uma cultura diferente, entrega um resultado diferente. Às vezes, a empresa multinacional que tem isso, uma cultura que vem de fora, você tem que ver como é que você regionaliza isso, traz aqui para o nosso ambiente brasileiro, né, e faz adaptação. Então, assim, esse é o recado que eu tenho para dar aí no meio de um turbilhão de coisas que estão acontecendo, para que a gente saia dessa mais fortes e a gente possa enfrentar essa transição que está caminhando aí para o final, a gente espera, né? Para que depois de uma solução do problema, via remédio ou via vacina, a gente possa ter, na verdade, um trabalho mais bacana, mais engajado, mais saudável, com mais resultado, com pessoas mais felizes, né? Porque também a gente vai entender como é que a gente busca essa felicidade a 4 mãos. Com certeza, sem dúvida, eu compartilho muito, acho que esse é o momento da gente realmente alimentar essa reflexão, né? Porque algumas empresas, de repente, estão precisando já passar por esse momento, e talvez, ouvindo a gente aqui um pouquinho, possa ter despertado esse interesse de buscar, de fato, essa análise mais aprofundada para tomar uma decisão mais assertiva do que vai ser a sua empresa nesse momento, né, nesse novo momento que acho que a gente vai passar a viver no ambiente de trabalho. Bom, então a gente está aqui nos minutinhos finais. Eu quero deixar aqui um recadinho que amanhã, às 18 horas, a Isabela Schreider, que é da Du Arquitetura, ela vai trazer a Carla Lorenzini para falar sobre fisioterapia na linha de frente da saúde das empresas. Esperamos vocês aqui novamente amanhã. Super agradeço a sua presença, esse bate-papo. Foi muito bacana, acho que muito rico também, para que a gente possa, né, levantar a bandeira dessa reflexão, que é o nosso dia a dia, que é o nosso trabalho. Eu quero te agradecer mais uma vez e desejar a todos boa noite e agradecer. Obrigada, Thay. Obrigada a todo mundo que está assistindo a gente aqui. Boa noite, uma boa semana. Obrigada igualmente. Tchau. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.